amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós continuamos a examinar com atenção e com profundidade os textos da Paixão. Claro, dentre todos os textos evangélicos, estes são os mais importantes e os mais atraentes também, até mesmo para a piedade popular. Não há uma igreja onde não haja uma imagem de Jesus crucificado. A semana maior nossa do ano inteiro é a Semana Santa, onde se celebra a paixão, morte e ressurreição de Jesus, a maior solenidade do ano todo. E nós estamos tentando vivenciar, melhor compreender o que evangelistas, 40, 60, 70 anos depois dos acontecimentos, depois daquela primeira Sexta-feira Santa, resolveram transmitir a seus leitores. Quem eram esses leitores? Nós não sabemos individuá-los bem. Eu não aceito a teoria de que cada evangelista tivesse uma comunidade e escrevesse para uma comunidade. Eu acredito que escreviam para leitores. Agora, quais foram os primeiros leitores e que capacidade eles tinham para digerir este texto é mais difícil afirmar, porque não deixaram nenhum traço de sobrevivência na história do proto-cristianismo. Nós havíamos encerrado a última entrevista com a prisão, não foi? Os relatos da prisão no Horto. No encontro passado, sim, nós terminamos sobre a questão do Sinédrio, né? Já falamos depois de também. Uma complicada aventura pela história do Sinédrio, a formatação do mesmo, né? Ainda Sim. não lemos os versículos que tratam sobre o Sinédrio. Ainda né? não foram lidos? Não. Os últimos programas que gravamos aqui, o senhor atentou-nos quanto à historicidade e à construção da figura do Sinédrio. Bom, isso foi claro. Ficou isso foi claro, bem explicado. Ficou claro. Então agora é melhor ler o texto. Sim, acreditamos. Agora, se é melhor ler o texto, Marcos e João diferem entre si em quase tudo. Vamos ler o texto em João primeiro, porque, a meu ver, ele é mais histórico nesta questão do que Marcos. Ele parece que retém melhor os episódios da paixão e, sobretudo, a sua cronologia. Eu já terei dito aqui, espero, que Marcos parece condensar demais a temática da paixão. Vejam, Jesus celebra a última ceia ainda livre com os seus discípulos na noite de quinta-feira. Vamos falar noite de quinta-feira para não entrarmos em problemas muito complexos de datação que também difere entre João e os sinóticos. Naquela mesma noite, mas não se sabe bem a hora, ele foi preso. Foi preso nos sinóticos, foi levado ao grande sinédrio, foi interrogado, foi julgado e foi condenado. De manhã cedo o sinédrio se reúne novamente e o declaram réu de morte. E assim o levam a Pilatos. Pilatos realiza o seu julgamento instigado e pressionado pela multidão, condena Jesus à morte, Jesus é flagelado, Jesus sai
pelas ruas de Jerusalém, com a cruz às costas, e às 9 da manhã, Jesus já está pregado na cruz. Não é muita coisa em tão pouco tempo? Quer dizer, é uma sucessão de fatos, né? E todos muito colados um no outro, né? E dá-se, ou se tem a impressão, de que esta colagem foi artificial. Ou, se quisermos um outro termo, foi feita para criar dramaticidade. Ô padre, mas o leitor que nos acompanha, o telespectador, ele quando traz a chave da historicidade dos evangelhos à mente, ele pode questionar-se nesse momento com o seu discurso. Se o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos, ele não teria necessariamente que ganhar em historicidade dos fatos? Não, necessariamente não. Não, ele simplesmente está mais perto, cronologicamente, dos acontecimentos. Né? Mas isso não significa que ele possa receber mais impressão do que outros que vieram mais tarde. É como os planetas que giram ao redor do Sol. Aqui está o Sol. Qual é o primeiro planeta? Mercúrio. Mercúrio. Depois vem Vênus. Depois vem, em terceiro lugar, Terra. Depois, em quarto lugar, vem Marte. Você percebe que à medida em que eu vou falando o nome dos planetas, eles vão se afastando do Sol em distância, mas nem por isso o Sol deixa de atingi-los. Entendo. Quer dizer, não é porque Marcos está mais próximo do acontecimento factual que ele precisa carregar em si ele necessariamente maior de historicidade. Tem que ser maior historicidade. Mesmo porque nem Marcos quis escrever um texto histórico. Eles eram evangelistas, eles eram pregadores, e este aqui é um texto popular, não feito para estudiosos, não feito para exegetas, mas feito para um grupo de classe média baixa, chamemo-lo assim, que gostaria de se inteirar dos fatos da paixão. Então, vamos a João, no capítulo 18, versículo 12. Então a corte... Olha, começa por aí. A corte é um destacamento romano, que não é mencionado nos sinóticos. Os romanos estariam envolvidos na paixão de Jesus. Pilatos já estaria envolvido desde o início. Os sinóticos não o falam. Mas é possível conjecturar, ainda que no campo das conjecturas, que Pilatos também tivesse uma curiosidade em saber, afinal, quem era esse Galileu e se representava um potencial perigo a Roma ou não. Ô padre, então quando o senhor fala isso, é verídica aquele pensamento de muitos comentadores que nos 3 primeiros evangelhos há uma tendência de aliviar os romanos e incriminar os judeus, enquanto que no 4º o jogo seria contrário? Não. O jogo se continua no 4º também. E fora dos evangelhos também. Sempre maior a tendência a incriminar os judeus. Inclusive no Evangelho de João. Inclusive no Evangelho de João. Pilatos só condena Jesus depois que os judeus o colocaram contra a parede. Se o soltas, não és amigo de César. Porque todo aquele que se faz rei contradiz a César. Então podemos continuar Sim. a leitura. Então a corte, o tribuno e os guardas dos judeus... Os guardas do templo, ou mandados pelos chefes, os capitães do templo. Prenderam Jesus e o ataram. E isto é dito em João. Jesus não é atado nos sinóticos até
ser conduzido a Pilatos. João o mostra atado, isto é, sem mais liberdade física desde o início. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. E esta frase aqui traz muito que dizer. Conduziram-no primeiro a Anás. Quem era Anás? Anás foi sumo sacerdote até o ano 15 da nossa era. Ele foi durante muitos anos sumo sacerdote. Em 15 da nossa era, ele foi colocado no sumo pontificado pelo primeiro procurador romano. Mas no ano 15 ele foi retirado por um outro procurador romano. No entanto, a sua influência foi grande, porque durante 50 anos e mais, 5 familiares seus, mais um genro, se tornaram sumos sacerdotes. Deveria ter uma influência enorme este Anás. Vamos fazer um intervalo e voltamos. Estávamos falando de Anás e continuo. Ele esteve no sumo pontificado de Jerusalém do ano 6, quando um dos filhos de Herodes, o grande Arquelau, foi deposto do poder. Foi Quirino, o legado da Síria, quem o colocou no pontificado, e ele foi deposto por Valério Grato no ano 15. Portanto, de 6 a 15, ele esteve no pontificado de Jerusalém. E depois 5 dos seus filhos. 5 familiares e mais um genro. Isto é, uma família que exerceu durante mais de 50 anos uma influência decisiva na religião de Israel. Infelizmente, não brilhava por virtudes. As fontes que nós conhecemos não o tratam bem. Mostram uma série de defeitos que o incriminam gravemente. Entre 15 e 18, houve um interregno e uma confusão onde 4 sumos sacerdotes se trocaram com rapidez incrível, sempre através dos romanos. No ano 18, assumiu o pontificado o genro de Anás, que era Caifás. E Caifás esteve à frente do pontificado, ou melhor, como sumo pontífice, do ano 18 ao ano 36. Ele pegou toda a prefeitura de Pilatos, que esteve à frente da Palestina como prefeito romano dos anos 26 a 36, 11 anos. Que significa isto? Isto significa que os dois deveriam, por força do cargo, se detestarem mutuamente. O representante da religião de Israel com o representante dos dominadores romanos. Mas deviam ser velhas raposas. E então, políticos refinados deviam ter aprendido um modus vivendi entre eles, de tal forma que um procurou não molestar o outro. Nem Caifás a Pilatos, nem Pilatos a Caifás. E o que é mais interessante ainda é que quando Pilatos caiu, no mesmo ano foi deposto Caifás, que também não brilhava absolutamente
por virtudes na sua família e no cargo, sobretudo no cargo que ele ocupava. Por que foi conduzido Jesus a Anás? João é que fala, os sinóticos não falam. Os sinóticos não traz a figura de Anás. Pois e creio que essa seja a dúvida do telespectador, né? De onde tiraram, de onde proveio e por que a imagem de Anás aqui, já que ele não era o governante da época, né? O líder Ele não da era casta o sacerdotal sumo da sacerdote, época, né? o líder religioso. Isso. Provavelmente, tendo precedido Caifás, ele fazia parte do alto clero e ainda o chamavam sumo sacerdote. Flávio Josefo, não apenas os evangelistas, mas Flávio Josefo usa o plural, os sumos sacerdotes. Alguns exegetas queriam mostrar aí a prova de erro dos evangelistas, porque era um só o sumo sacerdote, não vários, mas nós estamos aqui diante de um costume. Como nós também chamamos ainda hoje presidente o Fernando Henrique Cardoso, nós o chamamos de presidente, nós chamamos presidente o Lula, foram presidentes, não são mais, mas o título parece que acompanha essas pessoas. Agora, se foi entregue a Anás, em primeiro lugar, é porque em João, e não nos sinóticos, uma sessão do Sinédrio já tinha havido, e nessa sessão Jesus já tinha sido condenado. Você quer ver esta sessão aqui? No capítulo 11. Sim. Versículo 50, né? Se não me falha a memória. Aqui está. Você disse o quê? Capítulo 11:50. 11. No capítulo 11, versículo 45. 45. A partir de... Muitos dos judeus que tinham vindo à casa de Maria, tendo visto o que ele fizera, creram nele. Mas alguns dirigiram-se aos fariseus e lhes disseram o que Jesus fizera. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: Sinédrio. Que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e os romanos virão destruindo o nosso lugar santo e a nação. Um deles, porém, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes... Que era sumo sacerdote naquele ano. Não é que os sumos sacerdotes fossem trocados cada ano. E aqui está uma acusação feita por certos exegetas que não tem peso. Né? Os sumos sacerdotes, em geral, havia diversos, os vivos, os que já tinham sido e ainda estavam vivos. Agora, aqui, neste versículo aqui, que era sumo sacerdote naquele ano fatídico. Entendamos assim, o ano fatídico, o ano da morte de Jesus. Ou seja, pontualmente naquele ano. Continua aqui o verso. Vós, um deles, porém, 49. Um deles, porém, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano fatídico, disse-lhes: Vós nada entendeis. Não compreendeis que é de vosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pereça a nação toda? Não dizia isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação. E não só pela nação, mas também para congregar na unidade todos os filhos de Deus dispersos.
Então, a partir desse dia, resolveram matá-lo. Jesus, por isso, não andava em público entre os judeus, mas retirou-se para a região próxima do deserto, para a cidade chamada Efraim, e aí permaneceu com seus discípulos. Interessante. Você terá notado, e o telespectador também, profetizou que Jesus morreria pela nação. É pena que a tradução portuguesa não traduz bem as preposições gregas. A preposição que está por detrás do pela é hyper, que significa em favor de. Jesus, ele profetizou que Jesus morreria em favor da nação, e não só em favor da nação, mas também para congregar na unidade todos os filhos de Deus dispersos. Ele disse isso, ele profetizou isso, não por ser quem ele era, Caifás, mas porque era sumo sacerdote naquele ano fatídico. Esta reunião do Sinédrio terá sido feita algumas semanas antes. Então, não era preciso, voltando ao texto, que João anunciasse, renarrasse pela segunda vez. E é mais fácil entender uma reunião já havida e um veredicto já pronunciado do que juntar tudo em tão poucas horas. Agora, se o Sinédrio já tinha tomado a sua decisão, que faz Anás? Envia para Caifás. Simplesmente um interrogatório, como acontece nas nossas modernas delegacias. Quando um sujeito é pego em crime flagrante, que se faz? Um breve questionamento. Ele é conduzido aonde? À corte judicial? Claro que não. Aonde ele é conduzido? O delegado Ele questiona. vai para uma delegacia. A primeira coisa que ele faz é ser conduzido para uma delegacia para responder perguntas iniciais. E depois segue, se for o caso, o processo. Aqui Anás faz a mesma coisa. Anás se encarrega de fazer as perguntas, digamos, primárias a Jesus, a respeito da sua pessoa e a respeito do seu ensinamento, como se faz até hoje numa delegacia de polícia. Então Anás fez uma espécie de filtro nesse interrogatório para... O Sinédrio já se tinha pronunciado, agora que foi pego, ele foi conduzido primeiro a Anás, que fez esse primeiro interrogatório. Sem condená-lo mais, porque já estava condenado. Continua a leitura aí. Vamos ao 14, versículo 14 no capítulo 18. É só que nós vamos ter que deixar esse versículo para a semana que vem. Nosso então já programa concluímos o está programa. encerrado por hoje. Muito obrigado, tenham todos um final de semana agradável e gostem do programa. Até sábado que vem, se Deus quiser. A você e a sua família, um bom final de semana. Fique na paz do Senhor.